Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nessa manhã de terça-feira, com muita saúde e, claro, né, muita vontade de continuar, mesmo de forma distante, né, gente? Então vamos lá. Mais uma aula para falar mais um pouquinho sobre as características que envolvem o estilo e a produção do João Cabral de Melo Neto. Espero que vocês tenham gostado, né, um pouquinho da minha aula da semana passada, que eu dei início, né, sobre a produção desse escritor que é tão importante para o começo ali da terceira fase do modernismo, né? Um autor considerado pela crítica literária, pelos estudiosos, como um dos precursores, né, inauguradores da estética vinculada, né, à terceira fase do modernismo, também considerada como pós-modernidade, tudo bem? Então ele é um dos que aparecem ali no começo e com certeza faz jus a essa questão da introdução do seu estilo literário, uma vez que ele vem ali com uma forma bem autônoma, né, com uma forma bem própria, construir a sua estética lírica, né? Como eu disse a vocês, é um autor que trabalha, né, o gênero lírico, trabalhou, na verdade, o gênero lírico, e essa lírica dele, aos poucos, né, foi ganhando um amadurecimento e também perspectivas temáticas, né, e também composicionais diferentes, né? Como eu disse também, só para que a gente possa relembrar algumas coisas importantes sobre ele, ele começa a sua carreira literária com uma poética um pouco mais surrealista, trabalhando essas influências diretas dessa vanguarda europeia, né? Ou seja, uma forma um pouco mais inconsciente, mais ilógica, né? Trabalhando também temas utópicos que vão tentar desvendar e também seguir uma tendência um pouco mais onírica, né? Ou seja, buscando no sonho, nas suas ilógicas, construir alguns temas literários. Então essa seria a sua primeira fase de produção poética. Depois, né, um tempo depois, a partir de 1950, você vê ali a segunda fase, uma fase mais madura, onde aparece, né, um João Cabral de Melo Neto muito mais preocupado com a literatura participante. Toda vez que a gente fala em literatura participante, ela ganha essa perspectiva mais denunciadora, mais engajada, né? Visto que é um autor nordestino, né, nascido no Pernambuco, e com certeza ele vai trazer essas influências, né, da sua naturalidade e também do seu meio social de origem para dentro das suas produções, né? Eu disse para vocês que uma das obras mais famosas dele é Morte, Vida e Severina, tá? Até eu vi que alguns alunos foram pesquisar, né? Enviaram ali no grupo algumas informações sobre essa obra, que também ganhou adaptação para outros meios artísticos, né? Outros veículos de comunicação, como por exemplo o teatro, né? Algumas leituras dramáticas que vocês encontram também através da internet, tá? Através da pesquisa ali no Google, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra, tá? Ao longo dessas nossas aulas sobre esse autor, porque ele também me interessa, né, nessa questão de ser um dos introdutores da linha concretista aqui no Brasil. Na verdade, muitos estudiosos dizem que ele não é um concretista de fato, mas ele foi sim responsável em trazer algumas marcas, algumas características para aquilo que será trabalhado de maneira mais específica pela poesia concreta e também pela trilogia, né, pela tríade concretista aqui no Brasil, que nós vamos ver ao longo dessas próximas semanas aqui na disciplina de literatura, tudo bem? Então, continuando para falar um pouquinho mais sobre essa produção poética, né, eu trago mais algumas características sobre a linha literária, a linha poética do João Cabral de Melo Neto. Essas características vocês já viram comigo no final da última aula, da quarta-feira passada, para quem realmente assistiu, prestou atenção, anotou, certo? Então eu quis trazer aquilo que eu acho de mais importante sobre a escrita, sobre a construção literária desse autor, né? Um autor que traz uma linha neoparnasiana, né? Eu disse para vocês que ele vai, obviamente, transportar esse lado um pouco mais clássico de produção literária, mas como é um autor da pós-modernidade, a gente percebe também esse redirecionamento que ele dá para essa estética mais clássica e essa estética do final do século XIX aqui no Brasil, né? Então a gente percebe que ele tem um cuidado, né? Uma peculiaridade em tornar tanto a estrutura dos seus poemas como também os conteúdos, né, os temas, de uma forma que os dois
possam ganhar ali umas estruturas bem formalizadas e também possam se comunicar entre si. Então, diferente dos parnasianos no final do século XIX, que davam muito mais valor à forma do que necessariamente ao conteúdo, lembra que um dos lemas, né, era forma acima de conteúdo. O nosso João Cabral de Melo Neto, aqui no começo da terceira fase, ele vai trazer essa importância estrutural, né, peculiar da escrita e da formação ali dos versos, das estrofes, das rimas, mas ao mesmo tempo não deixa de trabalhar muito bem esses assuntos que vão rondar ali as duas fases de produção desse autor durante a sua carreira literária, tudo bem? É uma literatura muito trabalhada, então a gente percebe que ele recebe também um apelido, né, dentro ali do seu estilo estético como o engenheiro da poética, né? É esse apelido que ele ganha ao longo da sua escrita e da sua carreira literária, que faz jus, obviamente, às suas principais marcas de produção literária. Por exemplo, né, como eu coloquei aqui no último item, né, um estilo preciso, um estilo objetivo, direto, um pouco às vezes pragmático, né, nessa escrita literária, que faz com que a linha lírica deixe de trabalhar tanto sentimentalismo, né, tanta subjetividade, como era muito comum, por exemplo, no movimento romântico, para trabalhar um lado mais equilibrado, onde a forma e o conteúdo se encaixam perfeitamente nessa composição poética, tá? Então é um autor que tenta eliminar esses excessos, né, esses exageros dos floreios líricos, né, que obviamente rompe também com essas estruturas vindas do movimento romântico desde o começo do século XIX aqui no Brasil. Então é uma poética, obviamente, de muita técnica, e também que faz com que haja esse olhar mais prático e mais objetivo para a formação dos conteúdos, tudo bem? É um autor que tem muitas influências, não só de outros autores da literatura modernista, né, mas também de autores estrangeiros, e tentou, obviamente, impregnar a sua poética dessas influências. Entre elas, eu citei para vocês um dos grandes amigos que ele teve em vida, que foi o Carlos Drummond de Andrade, que com certeza também trouxe influências significativas para a linha de produção poética que o João Cabral tentou transferir para a sua produção, tudo bem? Certo? Além disso, além dessas três características que nós já tínhamos visto, né? Eu trago também algumas outras que eu acho que faz muita importância, que é muito importante, na verdade, vocês saberem, se caso aparecer em alguma questão um pouco mais geral, né, na prova ali do vestibular, do PAS, sobre o João Cabral de Melo Neto, né? Então, eu disse para vocês que ele tem uma questão muito cuidadosa, né, no momento de escolhas vocabulares, de escolhas sintáticas e também de escolhas estruturais que regem ali a sua produção poética. A gente começa a perceber que ele é um exímio construtor de poemas. Isso vai ser incorporado na sua estética e na sua linha literária de uma forma muito bonita e muito bem feita, né? E com certeza também vai influenciar depois, alguns anos depois, a poesia concretista, que é o próximo conteúdo que eu irei trabalhar com vocês, tudo bem? O primeiro item que eu trago aqui, né, que faz parte também de algumas características que, ao meu ver, são importantes vocês saberem, tem a ver com essa questão, né, do exercício da linguagem. Então, na visão particular do autor, escrever poema, né, se dedicar à literatura, às artes, é uma questão que vai além, obviamente, dessa questão só da imaginação, né, das forças sublimes. Então, na visão do João Cabral de Melo Neto, o artista, ele precisa não só usar a inspiração, né, essa questão da imaginação, da fantasia, que é uma das marcas da literatura e das artes entre si, mas também ser muito focado nessa construção do elemento poético, né? Então eu preciso, ao mesmo tempo, juntar inspiração, mais um trabalho que exija, obviamente, esse cuidado e essas particularidades do artista literário, tá? Então, na verdade, eu tenho que unir, né, a fantasia mais essa capacidade de escrita literária que só vem através de muita prática e também muito estudo. Na visão do João Cabral e também de outros autores da literatura brasileira e da literatura estrangeira, escrever literatura não exige só um lado irreal, exige sim todo um processo de estudos, né, de prática, para que haja também um produto final
favorável, né? Que esse produto final, que obviamente seriam os poemas, as narrativas, os contos, entre outros gêneros literários, possam serem muito bem formulados para que cheguem também nos seus possíveis leitores e façam jus à sua leitura e à sua interpretação, tá? Então é um trabalho que exige, né, essa entrega total do artista e também essa entrega em questões de aprofundamento, de questões de estudo sobre a linguagem. Então, tem que estudar para se tornar escritor literário na visão do João Cabral de Melo Neto. Não adianta só ter o dom, né, gente? Que nós sabemos que é uma coisa muito íntima, né, muito particular para quem tem essa linha artística nas veias, né? Então, além de nascer propício a isso, né, ter essa questão gritando ali nas veias, obviamente, você também tem que ter essa parte prática de estudos e, consequentemente, de elaboração técnica, tá? Então é uma mistura desses dois elementos que, obviamente, rege aqui a produção desse artista, tá? Então eu trago isso no primeiro item através das minhas explicações, tá? Vamos lá? Então, sua poesia é um exercício de linguagem calcado, né, baseado no intenso trabalho com as palavras em um permanente estado de tensão. Qual que seria esse estado de tensão, né, para vocês poderem compreender melhor? É um autor que, ao mesmo tempo, rejeitou a sentimentalidade romântica, porque a gente tem, sim, esse lado, né, de negação dos exageros subjetivos, né, estéticos do romantismo, que por muito tempo perduraram aqui no Brasil e também influenciaram direta ou indiretamente alguns autores, e, consequentemente, tornar essa literatura mais racional, né, e menos subjetiva. Então, ele vai trazer isso durante a sua construção literária. Então ele rejeita o sentimentalismo, a irracionalidade e também o verso subjetivo, né, extremamente idealizado, platônico, adotando, obviamente, como eu já falei, uma postura de reflexão um pouco mais crítica e um pouco mais pragmática no momento da sua escrita. Então é uma literatura que eu posso afirmar para vocês, né, que no momento que ela está em contato direto com os seus leitores, ela busca transmitir essa autorreflexão e também essa autocrítica, que é uma das linhas importantes, não só do João Cabral, mas também de outros autores que fazem parte ali das 3 grandes fases do modernismo brasileiro, tudo bem? Então não é a primeira vez que vocês estão diante de um escritor, né, diante de uma escrita literária que tenha essa intenção, esse objetivo de tornar a literatura, né, ao estar em contato com seus leitores, de forma mais autorreflexiva e mais autocrítica, tudo bem? Então é uma questão muito interessante que nós encontramos durante a sua carreira literária. Além disso, né, a literatura, na visão desse autor, ela precisa ganhar um formato palpável. Então, além de você ler e analisar, você precisa estar todas as horas, todos os momentos, criando essas imagens concretas, né, e perceptíveis ao longo da leitura. Por isso que também deriva daí, né, o seu apelido, a sua identificação como um poeta construtor ou também como um poeta engenheiro, né? Então ele recebe esse título, né, esse apelido, durante as análises feitas ali pela crítica literária, pelos estudiosos da literatura, visto que o seu processo de construção poética tem esse caráter mais real, né, mais visível para o leitor. O leitor vai conseguindo acompanhar, né, em vários poemas, em vários temas trabalhados, esse processo de construção, que é uma coisa que vai ser muito peculiar também na literatura concretista, tá, gente? Então, por isso que quando a professora afirma que ele é um autor também importante para a poesia concreta aqui no Brasil, né, durante a pós-modernidade, tem a ver com essas questões. Ele é um autor que visa trabalhar essa concretude, que as palavras, que os significados, que os sentidos possam vir a aguçar nos seus possíveis leitores. E isso também será uma das grandes marcas da literatura concretista durante ali as décadas de 50 e 60, que nós vamos ver ao longo das semanas, ok? Além disso, como eu coloco aqui no último item, né, você percebe, né, um uso consciente dos espaços em branco do papel. Tudo que vai ser utilizado para produção poética
é levado em consideração pelo escritor. Até os espaços em branco, por exemplo, né? Eu pego ali uma folha de papel para escrever o poema à mão, vamos imaginar, né? Quando o poeta tá ali no seu processo de escrita literário. Então ele pega uma folha de papel, uma folha de caderno e começa ali mais ou menos a rabiscar, a construir uma ideia literária, ok? Então até os espaços em branco que ele vai deixando entre uma palavra ou outra, entre um símbolo e outro, né? Durante a construção do verso e, consequentemente, da estrofe, tudo isso é levado em importância, né? Para importância no processo de construção dos significados, tá? Então, esse uso consciente, né? De tudo que você tem ali, de todos os materiais, né? Todas as matérias-primas que você tem, não só as palavras, né? Os seus significados, mas tudo que você está utilizando para o processo de construção literária é levado em consideração por esse escritor e que também, obviamente, vai ser utilizado pelo concretismo aqui no Brasil. Então, olha quantas relações nós conseguimos estabelecer entre esses artistas, né? Mesmo trabalhando estéticas e estilos literários um pouco distintos, ok? Beleza? Então, eu trago aqui também para vocês, nesse terceiro item, mais uma explicação do que seria esse uso consciente, né? Da matéria-prima, ok? Se conseguia dizer muito com poucas palavras, já que ele trabalha esse lado mais objetivo e mais racional de produção poética, e só o que queria dizer, fez isso em espaços determinados, escolhidos do papel, previamente definidos e utilizados de forma organizada e, obviamente, racional. Então, tudo que vai levar em consideração esse processo, né, de escrita literária, de escrita ficcional, com certeza tem uma série de importância aqui quando se trata do fazer literário do João Cabral de Melo Neto, tá? Então, até aquele espacinho que ele deixou entre uma palavra e outra, entre um elemento gráfico, né? Por exemplo, os 3 pontinhos, as reticências, né? E a quebra do verso por um outro verso, podem ter certeza absoluta que isso também, parece que não, né? Mas sim, foi levado em consideração pelo escritor no seu processo de escrita literária. Então isso é fabuloso, né, gente? Na minha opinião, é uma forma muito consciente de você não só usufruir das palavras, já que literatura é a arte da palavra, eu venho falando isso para vocês desde o 9º ano, né? Para quem é meu aluno desde o 9º, certo? Mas também saber que a literatura ela pode muito bem ultrapassar essa condição das palavras e dos seus significados. Muitas vezes os significados eles estão além da escrita vocabular, da escrita pragmática, né, de um sintagma, tudo bem? Então isso é muito interessante e esse autor com certeza transmite isso dentro da sua escrita e do seu fazer literário que faz jus à produção, ok? Além disso, né, para a gente finalizar essas características principais, eu trago também uma outra referência, né, uma referência simbólica, metafórica, que a literatura poética do João Cabral de Melo Neto ganhou ao longo da sua produção, tá? Então, além dele ser considerado, né, chamado de o engenheiro da poética, né, o escritor, o poeta construtor, ele também, né, a partir da sua temática, das suas escolhas, da sua objetividade poética, ele também recebe essa simbologia de poesia a palo seco, tá, gente? Tá? Então é uma comparação, é uma metáfora muito interessante que faz jus também ao seu processo de escrita. Quando eu falo que a literatura dele, ela é uma literatura, ela é uma poética a palo seco, então imaginem que a gente tem essa metáfora, né, de que tudo que ele vai escrever é como se tivesse sendo processado, né, obviamente, e claro, né, eu tenho que afirmar isso, é processado pela sua mente, pela sua razão, muitas vezes, muito mais do que necessariamente pela emoção, e ela sai de uma maneira muito seca, porque ela precisou ser internalizada, ela precisou ser refletida, ela precisou ser eliminada ali os excessos subjetivos para criar esse lado seco e que, obviamente, faça um sentido e um significado para os seus leitores. Então, a poesia Palo Seco, do João Cabral de Melo Neto, é uma poesia que precisa ter o verso sintético, né? Esse verso rápido, mas com muito significado, resumido,
objetivo e dinâmico também para o leitor. Então ele não vai gastar muito tempo transferindo ali excessos emocionais, excessos sentimentais, para que o leitor possa ter também muito trabalho para tentar interpretar os versos ali, consequentemente o todo literário, tá? Então ele precisa ser rápido e preciso, mas ao mesmo tempo construir isso de uma forma muito organizada e muito precisa, para que o seu leitor consiga ver de modo rápido, né, quais são os significados possíveis através da sua escrita literária. Então é por isso que ela ganha essa referência, né, metafórica de poesia palo seco, tá? Então cuidado, porque às vezes aparece essa simbologia, né, correlacionada à escrita e à produção poética desse autor. Além disso, né, como um bom autor do modernismo, é claro que ele também vai se dedicar a uma literatura que trabalha o tema da metapoética, né, gente? Como nós vimos também na produção de outros autores da primeira fase, da segunda fase e, com certeza, também agora na terceira, né? É uma marca da modernidade os escritores produzirem esse tema metalinguístico ou também chamado de metapoético, né? Porque é uma forma também deles tentarem compreender através do código, né, através das palavras, o seu próprio ato criacional. Então lembrem lá que a metalinguagem, ou também chamada de metapoética ou metalinguística, como alguns estudiosos da linguística gostam de citar, ela é um processo no qual o poeta, né, o escritor, ele para também para refletir o seu próprio criação, a sua própria criação literária e, consequentemente, o seu papel como escritor. E vamos relembrar, né? Quando se trata da modernidade, né, de produções vinculadas ali ao século XX, a gente também não pode deixar de citar que essas produções elas precisam trazer o leitor, né, tirar o leitor do seu conforto de alienação e transportá-lo também para questões mais íntimas, mais reflexivas, mais engajadas. Então é isso que o João Cabral e também outros artistas da modernidade tentaram fazer através da sua produção, através da sua literatura, tudo bem? Então eu preciso sim fazer com que o leitor também se depare, né, esteja diante de um momento onde o próprio artista começa a refletir sobre o seu processo criacional. E a metalinguagem, esse tema de metalinguagem, ele serve com certeza para isso, né, pessoal? Ok? Então ele sim aparece aqui e daqui a pouquinho, no próximo slide, eu vou mostrar um poema, né, que exemplifica muito bem esse fator, esse tema metalinguístico, ok? Além disso, né, como eu já disse, o concretismo também foi forte no trato com a linguagem. As palavras precisam ter força concreta de simbolizar alguma coisa que vai além da imaginação, né? E que, obviamente, influencia também o movimento concretista futuramente, ok? Então, essa questão de que a palavra precisa sair do papel, né? E se tornar força, se tornar pedra, isso é muito, muito simbólico, né? Vocês vão perceber que é um autor que gosta muito dessa questão simbólica e metafórica da palavra pedra. Para ele, a pedra, ela aparece como algo que não é só material, né, mas algo que é concretude e que está em tudo que nós vivemos. Consequentemente, está também na formação de cada uma das palavras e também na formação de cada um dos significados. Então a gente consegue perceber que ele tem um certo apreço, né, uma certa obsessão por essa palavra que aparece em vários poemas da sua escrita literária, tá? Eu também vou mostrar daqui a pouco um poema que exemplifica esse lado concreto, né, que os termos precisam apresentar ao longo da escrita literária. Busca de um verso sintético, resumido, objetivo, que nós já falamos, tá? E também as fortes referências, as fortes influências da poesia marginal, que está vinculada a uma linha chamada de contracultura ou também de anti-arte, né? A gente não pode esquecer que através do conceito de pós-modernidade, os artistas também tentam se libertar dessas amarras que a indústria cultural, né, e consequentemente a cultura de massa trouxe para os objetos artísticos, né? Então é um autor, claro, né, que ganhou dinheiro com isso,
certo? Produziu seus livros, esses livros tiveram um processo editorial, tiveram uma publicação, mas é claro que esse não era o seu principal objetivo. Então é uma questão muito interessante. Eles estão ali vendendo as suas obras, mas não necessariamente as suas obras precisam estar dentro daquele padrão de reprodutibilidade técnica que muitas vezes a gente traz do caráter vinculado à cultura de massa e também do conceito de indústria cultural, que é muito presente no Brasil a partir da década de 1950, tudo bem? Então é um autor que com certeza tentou transmitir isso para dentro da sua escrita, para a sua forma literária, né? Então eu posso com certeza afirmar que ele está entre esses autores, como outros também que nós vamos ver, fazendo parte dessa outra atmosfera que as artes também vão ganhando a partir desse processo industrial e comercial forte nesse contexto de terceira fase do modernismo, ok? Então vamos lá agora, né? Depois dessas várias características que a professora trouxe aqui para vocês sobre a produção do João Cabral de Melo Neto, vamos lá para algumas leituras, né, e algumas análises de poemas que eu particularmente gosto bastante. É claro que eu escolhi os poemas que eu gosto mais desse autor, mas vocês também ficam livres para pesquisarem, para ler um pouco mais sobre esse escritor literário. Não é porque ele não cai, né, com uma obra na prova da UEM que a gente não pode pesquisar, a gente não pode também fazer a leitura de produções desses grandes artistas que aparecem aqui. Ler nunca é demais, né, pessoal? É só uma forma da gente aumentar cada vez mais o nosso conhecimento, ok? Beleza? Então vamos lá? Eu trago aqui para vocês, então, um exemplo de poema do João Cabral de Melo Neto, né, que representa bem essa temática metalinguística, né, metapoética, que é o poema Catar Feijão, tá? Isso é muito legal, gente, porque ele vai trazendo também, como outros autores, essa questão de temas da realidade. Então, são temas muito simples, são muito banais, e que ele consegue transportar e sublimar para outros temas que vão estar indiretamente correlacionados. Então, o que eu quis dizer com isso, né? Ele pega essa prática cotidiana, uma prática simples, né, de todas as famílias brasileiras, as famílias, na verdade, obviamente, proletárias, que é preparar ali, colher os feijões bons ali para depois cozinhá-lo e, obviamente, alimentar a sua família, com o processo também de catar as palavras para a formação de um bom poema. Então ele faz de forma simbólica, né, essa correferência entre dois processos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas aqui dentro da literatura e da arte ganham expressões literárias muito bem feitas e muito bem colocadas, tudo bem? Vamos lá então para a leitura? Espero que vocês gostem bastante, porque esse é um dos meus favoritos aqui desse autor. Vai lá, Catar Feijão. Catar feijão se limita com escrever. Então, já no começo, no primeiro verso, ele faz essa relação, né, do catar o feijão, né, selecionar ali os feijões bons para poder depois cozinhá-los, e também a seleção das palavras para organização de um poema, por exemplo, né? Joga-se os grãos na água do alguidar, da bacia, e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar, né? Aquilo que boiar significa que não tem força, né? Que não é pedra e que, obviamente, não faz parte de uma boa refeição e, consequentemente, de uma boa literatura, tudo bem? Certo, toda palavra boiará no papel, porque as palavras têm tantos significados que elas não vão aprofundar. Quem vai fazer com que elas se aprofundem, né? Se tornem pedras, tenham força de significado, é o escritor juntamente com seus leitores que vão funcionar aqui naquela ideia de coautores, tudo bem? Então, é diferente, é um processo parecido, mas é claro que também tem essas diferenças. Água congelada, por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve, oco, palho e eco. Olha a brincadeira também das escolhas musicais, né? Que é uma das marcas também dos parnasianos e que ele traz aqui no redirecionamento, né? Com as aliterações, as assonâncias, as brincadeiras das imagens também, que são construídas em cada um dos versos, ok? Então, nesses três últimos versos, que parecem um pouco ilógicos, ele está tentando construir aquela ideia de formar
o poema em si, né? Então, quando eu jogo a palavra, com certeza ela vai boiar, porque ela tem mil significados, mas mesmo assim, se você colocar ela numa água gelada, né? E com certeza também trabalhar esse significado profundo dela, com certeza ela se transformará em algo pesado, em algo que tem um grande significado, tudo bem? E que, obviamente, isso vai ser diferente para o catar feijão, tá? O feijão a gente vai ter que catar o feijão, soprar nele, jogar o que for leve fora e com certeza escolher os grãos que forem melhor para alimentar cada um de nós, né? Cada um de nós, tudo bem? Daí, vamos lá para a segunda estrofe. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente, certo? Então ele fala assim, né? O que ele fala ali nesses 4 primeiros versos? Se você for comparar o catar feijão com o catar palavras, é claro que o catar feijão, assim como o catar palavras, né, para a escrita de um poema, também tem riscos, né? Porque você pode ali deixar alguma coisa passar que possa, obviamente, quebrar seu dente, trazer uma indigestão, né, no momento da alimentação. E assim também vai ser no momento de você catar as palavras para a formação, para a construção poética. Daí ele finaliza fazendo essa referência, né, que nos dois processos, com certeza, exige ali não só cuidado por quem for realizá-los, mas também riscos, né? Porque produzir o feijão, né? Catar o feijão e torná-lo alimento, catar as palavras e torná-lo poética, ambas as produções, né? Ambas as ações vão exigir de cada uma das pessoas muita prática e com certeza muito cuidado. Daí ele faz essa comparação. Certo não quando ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula, né, a atenção, isca como risco. Então, diferente do catar feijão, que você tem que tomar cuidado com as pedras que estão ali no meio dos grãos bons, no caso da palavra, quanto mais força ela ganhar, quanto mais pedra, simbolicamente, ela se tornar, mais significado ela vai ter quando estar em contato com seus leitores, tá? Então ele termina dessa forma, dizendo que são práticas próximas, cotidianas, mas que obviamente precisam ter um cuidado e uma particularidade distintas durante esse processo, ok? Então esse é um exemplo que eu trago aqui sobre a temática metapoética, ok? Na próxima aula continuamos a falar mais um pouquinho sobre o João Cabral e se der tempo nós iniciamos a parte ali sobre a poesia concreta aqui no Brasil, ok? Um beijo, ótimo dia para vocês e até mais!